Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química e agricultor, e recebendo muitas perguntas sobre o custo e lucro de um hectare de milho para milho verde e para silagem. Então resolvi deixar esse vídeo falando aí o custo atualmente de um hectare de milho verde e silagem, então assim, as duas situações ao mesmo tempo. E nesse caso o lucro também, muitas pessoas acham que dá 30 mil, 40, 50, 60, então estarei deixando claro também essas variáveis da cultura do milho, tanto para milho verde como para a silagem. Então qual o lucro que você vai ter no total vendendo milho verde e vendendo a silagem também. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição ajuda demais o canal, então fortalece o canal, faz com que o YouTube divulgue para mais pessoas. Então contribua também os vídeos com mais pessoas. E vamos ao vídeo. Pessoal, recebo muitas perguntas de quanto é o lucro de um hectare de milho verde, quanto é o lucro de um hectare de silagem, quanto é o lucro de milho verde e silagem ao mesmo tempo, que é o que eu estarei deixando bem claro no vídeo de hoje. As situações de variáveis, normalmente utilizando aqui preços base, tanto do custo como também do lucro, para no final a gente ver se você consegue ganhar com um hectare de milho verde e silagem, se você consegue ganhar 10, 20, 30, 40, 50, quanto é que você vai estar ganhando aí, você conseguindo plantar um hectare para milho verde e depois colher o milho verde e fazer a silagem da palhada. De antemão, caso você queira aprender mais sobre a cultura do milho, eu tenho um curso para a cultura passando pelas principais temáticas, tanto para você que quer aprender a produzir do zero, como para você que quer aperfeiçoar seus conhecimentos. O curso conta com valor promocional e o ponto forte do curso é o meu suporte, então você terá meu número do WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas, tanto do curso como também para você ter essa consultoria para você fazer o seu plantio e ter a maior produção possível. Então conta com toda a minha consultoria aí, mediante ao contato do WhatsApp. Já caso você queira apenas aperfeiçoar a questão da adubação do milho, eu tenho um e-book para a cultura do milho, então um guia completo de adubação para a cultura do milho, levando em conta o protocolo Química na Roça. Então aquilo que eu faço está lá bem detalhado essas questões. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, corre lá porque o e-book está com preço promocional também, então um valor bem simbólico, bem tranquilo. Então estarei deixando o link na descrição, tanto do curso do milho, como também do e-book, guia completo de adubação do milho. Pessoal, então o primeiro ponto quando a gente quer plantar um hectare de milho verde, é a gente saber os gastos que teremos para produzir, Então, do início ao fim, primeiro ponto é você preparar o solo, então você fazer a aração do solo. Normalmente um hectare de terra 3 horas é o suficiente para ficar bem cortado, bem arado. Está custando 1 hora de trator aqui, está custando R$200. Então 3 horas vai dar R$600. Dependendo da sua região pode ser mais caro que isso, pode ser mais barato que isso, pode você não pagar nada, pode ter convênio com prefeitura e afins, pode só pagar óleo, é uma outra situação que tem, mas normalmente aqui 1 hora de trator particular é R$200. Então R$600 de aração para você preparar o solo para fazer o plantio do milho. Segunda situação é justamente você comprar a semente. Então se você fez a aração do solo, é hora de você comprar a semente. A semente eu vou estar colocando aqui 1 quilo a R$50 o quilo do milho, Tem milho que é 60, 70, 80 reais, até mais caro que isso. Tem milho que é mais barato também, é 30, 40, 25, vai depender muito da semente que você utilize. Um hectare de milho verde, normalmente a gente gasta ali em torno de 10 a 11 quilos de milho, Então, se a gente pegar 11 quilos de milho a R$50, vai dar R$550. Ou seja, eu vou conseguir plantar ali em torno de 40 mil plantas por hectare, utilizando um espaçamento padrão convencional, de 4 plantas por metro linear, então a cada 25 centímetros uma planta e 1 metro de uma carreira para outra, Vou adicionar também R$1.200 para a questão da
energia, então, é aquela coisa, se você vai fazer a irrigação, você vai gastar energia, dependendo da sua bomba, então vai ficar aí em torno de R$ 400 por mês, né? Para você irrigar 1 hectare, molhar bem, vai ficar em torno de R$ 400 por mês. Dependendo da sua região, vai ficar um pouquinho mais caro que isso ou um pouquinho mais barato que isso. Se você tem placas solares, talvez vai ficar bem mais em conta, né? E normalmente se você planta de sequeiro, ok, porque aí você não vai gastar com energia, né? Nesse caso. Agora vem a questão do que, né? Vem a questão dos inseticidas, né? Barra fungicida, se assim você for comprar, e adubo foliar, né? Então assim, eu coloquei R$ 1.000 de inseticida e adubo foliar principalmente, né? Mas também você pode colocar nesse meio aí, fungicida, R$ 1.000, né? Você vai precisar comprar os principais insumos para 1 hectare de milho. Coloquei mais R$ 1.000 de herbicida. Esses R$ 1.000 também podem ser limpas, né? Manuais, que normalmente você vai gastar em torno disso também. Aí a gente entra em uma parte muito importante, pessoal, que é justamente o que? A mão de obra. Mão de obra. Muitas pessoas podem dizer, Renato, aí é de graça, aí vocês fazem um pessoal de escravo, aí isso, tu é aquilo outro, o pessoal aí é isso, é aquilo outro. Como eu já ouvi muito, né? Muitas pessoas falando isso. E mais uma vez eu vou deixar bem claro. Pessoal, o preço que é pago aqui na diária é mediante, infelizmente, aí a situação do salário mínimo. Então, a realidade é essa. Não vou falar para vocês aqui que a diária aqui é 500 conto, 200 conto, 300 conto, é 1.000 conto, porque eu vou estar mentindo. Eu vou trabalhar mediante a realidade daqui. Aqui no momento, a diária vai estar saindo de quanto? R$ 80. Olha só o que eu estou dizendo para você. Diária no momento aqui está saindo de R$ 80. Tem situação aqui que o pessoal está pagando ainda de 70. E eu vou colocar para o cálculo de R$ 90 a diária. R$ 90. Eu sei que tem região que é 100, 120, 130, 150, 200, 300, 400 e ainda não arruma trabalhador. Aqui é a mesma situação. Porém, né, todo o pessoal que tem trabalhador aqui tabela mediante ao salário mínimo, né? Porque se a gente for pegar esse valor de diária, ele vai dar até mais do que propriamente o salário mínimo, né? Salário mínimo, se você for pegar ali, vai dar em torno de 30 a 40 e poucos reais por dia, quando é dividido. 30 a 40 e poucos reais. Então, nesse caso específico, aqui eu coloquei R$ 90. Então, para o pessoal que vai dizer que aqui é isso, é aquilo outro, que a gente é isso e aquilo outro, estou deixando mais uma vez bem claro, né, como é essa situação. Eu sei que tem regiões que é bem mais cara a diária, excelente. Então, levando em conta isso, eu colocando R$ 90 a diária, você vai gastar ali em torno de 30 diárias. Então, assim, para que, Renato, fazer o plantio, né? Então, aplicação de inseticida e adubo foliar, as adubações, aplicação de herbicida ou limpas manuais, normalmente aí vai entrar também. E principalmente a questão do que? Colheita. Então, já estou colocando tudo junto, né, nessa questão do trabalho, mão de obra. Então, 30 diárias a 90 vai dar R$ 2.700, né? Você vai gastar referente à questão de trabalho, né? Então, ao longo do tempo aí. Então, colocando tudo, colheita, tudo já direitinho. Aí a gente entra no que? Adubação, que é algo fundamental. Se você quer produzir milho verde com qualidade, não pode, né, deixar de adubar o milho e adubar o milho com uma certa precisão, né? Então, assim, é até aquela questão. Pessoal que quer ter um pouquinho mais de acesso a esse protocolo de adubação, que geralmente eu deixo claro em muitos vídeos aqui no canal, mas que também eu tenho ele bem detalhado e específico no e-book, é só, né, ir na descrição desse vídeo, no link 2 você vai ter acesso a esse e-book, né, sobre a adubação do milho, né? Então, um protocolo Química na Roça, o meu protocolo de adubação, normalmente que eu faço, né, nos plantios, para ter um bom resultado na cultura do milho, visando principalmente milho verde e, consequentemente, já a silagem também. Em 1 hectare de milho, você vai gastar ali em torno de 8 sacos de ureia, aproximadamente. Aqui o saco de ureia está saindo de R$ 160, então 8 vezes 160, eu vou ter ali um gasto de R$ 1.280,
nesse caso. E eu tenho também, né, já que até um protocolo que eu gosto de fazer muito, né, são 3 aplicações de adubo em cobertura. Então, mais 2 adubações de cobertura, além da questão da ureia. Então, mais em torno de mais 8 sacos por adubação. Eu vou ter 18 sacos, 2 sacos de NPK. Eu vou estar utilizando aqui um NPK de R$ 150. Então eu tenho o que? Eu tenho 16 vezes 150. Eu vou ter ali um gasto com 16 sacos de adubo NPK, né, de R$ 2.400. Então, 1.280 de ureia mais R$ 2.400 de NPK para fazer as 3 adubações, né? Porque de nada adianta querer plantar de qualquer forma e no final, né, não ter espigas com qualidade para vender para milho verde, para você ter rendimento, ter produção, ter lucro. Não adianta você plantar de qualquer forma. Então, se a gente fizer o cálculo, pessoal, vai dar ali em torno do que, né? Vai dar em torno de R$ 10.730. Então, fazendo todos os cálculos aí, R$ 10.730 é o custo que eu terei para produzir 1 hectare de milho verde e, consequentemente, silagem depois que eu colher o milho verde. Porém, dependendo da sua região, um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro, mediante algumas questões aí, né? Se você faz com irrigação, se você tem maquinário, se você paga no maquinário, se você não paga, se você faz o trabalho, se você reduz nas aplicações de inseticidas, se você não utiliza adubação foliar, se você reduz as adubações, então pode sair mais barato ou mais caro mediante a sua região. Deixando claro essa parte do custo que eu terei, né? Agora vai entrar o que? Em 1 hectare de milho, normalmente a gente plantando ali com espaçamento convencional, 4 plantas por metro linear e 1 metro de uma carreira para outra, eu vou ter em torno ali de 40 mil plantas, né? Dessas 40 mil plantas, todas elas vão produzir, é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. É claro, na agricultura nada é impossível, mas eu vou colocar praticamente. Por quê? Porque sempre vai ter uma planta que uma praga ou outra acabou com ela, que não conseguiu produzir, que não absorveu a adubação de forma adequada, que não absorveu a irrigação de forma adequada, que teve um problema ou outro, e no final a espiga ficou pequena ou até mesmo falhou, não conseguiu produzir. Então, de 40 mil plantas, eu já vou tirar 6 mil plantas. Então, eu vou tirar 6 mil plantas. Essas 6 mil plantas ficarão para a questão de falha, questão de uma praga ou outra, né, mexer com a planta. Assim como também espigas pequenas, né? Porque aquela coisa, espigas pequenas, normalmente você não consegue vender para milho verde, a não ser que esteja em falta. Aí você consegue queimar essas espigas pequenas, hein? Ou seja, vender todas elas. Mas se normalmente tem produto milho verde ali no mercado, o pessoal não vai querer espigas pequenas. Então a espiga tem que ser de média a grande, ou até mesmo gigante, se você, né, cuidar dela direitinho. Então é fundamental você ficar atento que se você tirar 6 mil plantas, eu terei 34 mil plantas. 34 mil plantas. Renato, se eu vender esses 34 mil plantas a R$ 1 na roça, eu já tenho 34 mil reais. Aí eu falo para você, é isso mesmo, o cálculo é esse. Se você for vender a R$ 1 na roça, você terá 34 mil, né? Tirando 10.700 aproximadamente, né? Você terá em torno ali de 23 mil reais de lucro. Ok, até aí ok. Porém, pessoal, é uma observação importante, né? Quando a gente planta muito, já vai ter milho no mercado, consequentemente. A tendência é que o pessoal venha buscar na roça um pouquinho mais barato, principalmente porque vai revender, vai ganhar o seu dinheiro em cima também. Então, normalmente acontece muito da gente vender na roça mesmo de 50 centavos, 60, 70. Um exemplo. Então eu vou utilizar aqui como padrão 60 centavos na roça a espiga. Então se eu tenho ali 34 mil espigas, se eu tenho ali 34 mil espigas a 60 centavos a espiga, normalmente eu vou ter quanto? Então eu vou ter R$ 20.400 de lucro das espigas. Então eu terei, né, 20.400 de lucro da espiga. Isso da espiga. Então, pera aí, segura esse
número 20.400, sobrou, né, o que? A palhada. Assim como também sobrou o que? As espigas pequenas que porventura ficaram lá na palhada, dentro dessas 6.000 espigas, elas eu vou incorporar tudo dentro do que? Da silagem agora. Assim como também tem pé que sai com 2 espigas, então a gente colhe uma e deixa outra, né? Então, normalmente, vai ficar tudo para quê? Para a silagem. A gente retirando a grande maioria das espigas, vai conseguir produzir ainda, referente à silagem, em torno de 20 toneladas de silagem. Esse é o comum, né, acontecer. 20 toneladas de silagem, você conseguir produzir em 1 hectare, normalmente mesmo tirando maioria das espigas. Então, ficando algumas, as menores e outras que, porventura, dê na planta ali de 2 espigas por aí. Então, 20 toneladas de silagem, aqui está saindo uma tonelada de silagem de 50 centavos o quilo, ou seja, vai dar R$500 a tonelada. Já teve época aqui mesmo que saiu de 600, 700, 800, 900 reais. Já teve época que foi vendido também de 350, 400. No momento está 500, 600. Então vou utilizar 500 como padrão. Então 20 toneladas de milho a R$500 a tonelada, eu vou ter R$10.000 de silagem. Então, né, o lucro das espigas deu 20.400 mais R$10.000 da silagem, né, que foi realizada nesse 1 hectare. Totalizando o quê? Né? Totalizando R$30.400. Porém, o meu custo para a produção foi de quanto? Foi de 10.730. Então, se eu diminuir R$30.400 menos 10.730, eu vou ter um lucro final de R$19.670. Aí algumas pessoas podem dizer o seguinte: Renato, é pouco. Renato, pessoal, não é pouco não, porque você está fazendo isso em torno ali de quê? 4 meses, ou 3 meses, se você já faz a silagem já de imediato, né? Depois que tira as espigas. Então não é pouco. Se você dividir esse valor em torno de 3 a 4 meses, vai dar um bom valor mensal, né? Então você tem ali por volta de quase R$5.000 mensais. Então é um valor muito bom, né? Se a gente for comparar o nível de Brasil, né? Um valor muito bom. É claro que se você consegue vender uma espiga mais cara do que 60 centavos na roça, o seu lucro vai aumentar mais. Se você consegue vender a tonelada da silagem mais caro do que 50 centavos o quilo, você vai aumentar mais o seu lucro. Porém, a gente tem que ter cuidado, porque a agricultura, é por isso que eu estou utilizando o preço base, o preço comum, que é o normal acontecer, porque uma hora está lá nas alturas, sobe demais, mas uma hora cai demais também. Então, vou utilizar o preço base, que é o preço padrão, normal de acontecer, é o mais comum que acontece, para que a gente não venha, plantar uma coisa, nesse caso, com falsas, expectativas. Então, assim, com a realidade na mente e na prática da outra. Então, ficar atento a essa questão, que é onde que eu vejo que muitas pessoas erram. Então, em 1 hectare de milho, esse é o comum de você estar ganhando, em torno de quase R$20.000 aí, isso visando milho verde e depois fazendo a silagem. Tem casos que você vai para 30, 40, tem, mas não é o comum não, Então isso é quando o preço está nas alturas. Quando o preço está normal, esse é o valor, normalmente, que dá para a gente, retirar da cultura do milho. Então, respondendo aí a muitas pessoas que estavam com esse questionamento, até um próximo vídeo, abraço!